Então vamos lá. Essa primeira questão da prova, processo penal 1, comecei a gravar aqui também. O que vocês responderam? Acharam difícil a questão? Quem pode falar aí? A primeira resposta. Ele estava correto? Por quê? Tá, mas qual o crime que ele cometeu? Desacato ou foi um crime contra a honra? Não, desacato não é crime contra a honra. Desacato é crime contra a administração da Justiça, Administração Pública, né, 331 do Código Penal. Ou cometeu um crime contra a honra, aí necessitaria o quê? Do, do requerimento ou da autorização da vítima para que o delegado pudesse agir de ofício. Alguém respondeu diferente? Certo. Alguém teria alguma resposta diferente? Então, pessoal, vamos participar da aula. Mesmo do Alexandre, tá? E aí, então, o delegado ouviu corretamente porque o desacato é crime de menor potencial ofensivo. Então, lavra-se o termo circunstanciado. É isso? Tá. Quem mais? Então, mas a legitimidade para o crime contra a honra, que ela é concorrente. Ou o sujeito faz a representação, ou ele entra com ação penal privada. Essa é a súmula 714 do STF, não é? Da legitimidade concorrente. Isso se fosse um crime contra a honra, né? Mas como aqui, e aí por isso que eu falei que vocês precisam ter sempre o direito material em mente, direito especial, o parte especial. É que eu utilizei o parte especial do Código Penal. Ali estamos diante de um crime de desacato. As ofensas foram feitas contra o escrivão na presença do delegado. Então ali nós estamos diante de um crime de desacato e o delegado agiu de ofício, corretamente, porque o desacato trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Se você for lá no artigo 331, não diz nada. Se não diz nada é porque ela é incondicionada. Então o delegado certamente agiu de ofício, lavrando o termo circunstanciado em desfavor do sujeito que cometeu essa infração penal, onde ele se compromete a comparecer em juízo quando intimado, certo? Agora, se não fosse desacato para quem respondeu que é crime contra a honra, aí o delegado não estaria correto, certo? O delegado não estaria correto, porque ele não poderia agir de ofício. Somente a vítima que poderia escolher ou entrar com a queixa-crime diretamente ou fazer uma representação para que o delegado instaurasse inquérito policial, porque nós temos aí a súmula 714 que fala da legitimidade concorrente, mas não é o caso, porque não é o crime contra a honra. Se o sujeito tivesse, o advogado tivesse feito por escrito, né, aí era crime contra a honra. Ou se ele tivesse falado, mas não na presença do funcionário, seria crime contra a honra. Mas nesse caso, ele falou na presença do funcionário. Então consumou-se o crime de desacato. É desprestigiar,
menosprezar a função pública, que é uma função que merece respeito, que merece o nosso, de maneira geral, né, nosso respeito para aqueles que exercem essa função de extrema relevância no setor público, certo? Então, tratava-se aí de um crime de desacato. Era só responder isso. Olha, trata-se de crime de desacato, o delegado agiu corretamente, determinando e devendo determinar a lavratura do termo circunstanciado. Ponto final. Resposta da primeira questão. Pois não. Não, mas como você está falando de desacato e representação, o que representação tem a ver com desacato? Representação é na ação penal pública condicionada à representação. O desacato é um crime de ação penal pública incondicionada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Esse prazo de 6 meses não é ação penal pública condicionada à representação, não é crime de ação penal pública condicionada à representação, então você não fala em representação. O desacato é crime de ação penal pública incondicionada. Então, enquanto não ocorresse a prescrição ali, o sujeito poderia responder pelo crime de desacato perante o juizado especial criminal, que trata-se de crime de menor potencial ofensivo. Entendeu? Então, nós estamos terminando de estudar a ação penal, mas essa forma de identificar a ação penal nós já estudamos lá atrás. Identificamos, aliás, nem precisava, né? Porque vocês já estudaram isso no Direito Penal 2, já estudaram no Direito Penal 3 e Direito Penal 4. Formas de identificar a ação penal nos tipos penais. E eu reforcei isso de maneira assim, exaustiva, conforme tem aí as aulas gravadas. Certo? Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, sim. É você ofender, o desacato é ofender funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Tá? Então, você pode ofender ele no exercício da função, dizendo, olha, você cometeu um peculato, você é um criminoso, você é isso, você é aquilo, você... Tudo isso seria desacato. Né? O crime contra a honra, por exemplo, se fosse o falso, o crime de afirmação dele fosse falso, que ele teria cometido um peculato, aí seria o crime de calúnia do artigo 138, tá? Então, mas nesse caso não, como foi na presença, aí caracteriza o crime de desacato. Se fosse por escrito ou longe do funcionário público, né, seria crime de ação penal pública condicionada ou privada, conforme a súmula 714, que fala da legitimidade concorrente. Tá certo? Tudo bem? Pois nada, pois nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Então vamos para a segunda questão. Tá. E aí, pode ou não pode? Se sim, quem mais? Certo. Por que ele não pode ser preso em flagrante?
Por quê? Vai continuar, não explica aí. Então vamos lá para a gente adiantar e ganhar tempo. Quem quiser explicar depois a resposta. Mas correta a resposta que ele não poderá ser preso em flagrante. Poderá ser preso por outra forma de prisão, temporária, preventiva, mas em flagrante não. Houve as buscas, 2 dias pararam, 8 dias após teve uma notícia e começou a perseguição. E o sujeito foi encontrado com a faca. Então, 8 dias nunca será logo depois. Lembra que nós falamos daquela relação de imediatidade que o juiz vai avaliar? Mas 8 dias é impensável, é absurdo. Então, ele não poderia ser preso em flagrante delito. Aí quem quiser avançar poderia responder. Poderia ser preso sim, por outro tipo de prisão, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Não precisava nem falar se era preventiva ou temporária, porque nós não estudamos isso ainda. Bastaria só falar que isso não poderia ser preso em flagrante. Conforme já diz, porque não se enquadra na hipótese do artigo 302, inciso 4, poderia ser preso por outro tipo de prisão, ordem escrita e fundamentada da autoridade. Em flagrante, não. Essa seria a resposta bem objetiva, né? Porque a perseguição se deu somente a notícia de onde o sujeito estava 8 dias. E as buscas se pararam em 2 dias. Tá? Encerraram. Buscaram localizar, pararam. 8 dias depois foi comunicado onde ele estava. Então, não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Portanto, nós não podemos admitir a prisão nesse sentido. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a questão? Pois não. Tá. Tá, mas aí a perseguição é contínua. Se nesses 2 dias aqui, no exemplo da pergunta, esquece o exemplo, se nesses 2 dias eles continuassem as buscas, poderia demorar 1 ano. A pessoa poderia ser presa em flagrante. Poderia demorar 6 meses. O que ocorre é que as buscas se encerraram em 2 dias. Somente depois de 8 dias foi comunicado onde o sujeito estava. No caso de Santa Teresa, não. Eles saíram aqui no encalço do sujeito, aqui do centro, aqui da Caixa Econômica, foram ali para o lado da Caramuru, perseguindo, o sujeito entrou na mata. A polícia fechou a mata e ficou lá 15, 20 dias caçando o sujeito e cercando a mata. Esse caso é outro exemplo. A perseguição foi ininterrupta. Nesse caso, não. Nesse caso é absolutamente diferente. Houve a interrupção. Então, o objetivo da questão é essa. O aluno ele tem que solucionar a dúvida. Não é? Na verdade, escolhendo certo, uma argumentação correta ou uma argumentação equivocada. Mas argumentou, mas de forma equivocada. Mas naquela linha de pensamento ele argumentou. Tá? Tudo bem? Mais alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Falei tudo isso em sala de aula? Sim, né? Com toda certeza. Então vamos lá. Mais alguém, pessoal? Pode ficar à vontade. Tem que ter vergonha de perguntar, de falar sobre a prova. É um momento de refletir. Talvez errou por uma questão de interpretação, mas sabe o conteúdo, isso é que importa, né?
pessoa dominar o conteúdo, às vezes erra a questão, mas com a correção agora sabe tudo. Não, mas é lógico que é daquele jeito, tal, tal, tal. Isso é o que importa. Esse é o momento que vocês têm. Tirar a dúvida, né? Vamos lá então, terceira questão. Estou anotando aqui, senão não esqueço. Bom dia. Opa, eu vou gravar aqui, é que eu tô gravando no celular, tá? Eu vou disponibilizar lá no YouTube essa aula, mas eu vou gravar por aqui também. Vocês me lembrem que às vezes eu esqueço. Eu entro na aula e esqueço de começar gravando. Tá, mas vou disponibilizar depois lá no YouTube essa aula, na íntegra. Por nada. Então vamos lá, quem tá me auxiliando aí, a terceira questão. Vamos lá. Quem responde? Vamos lá, pessoal. Vamos responder aí. Independente de errar, acertar ou não, isso faz parte. Eu falei. Certo. Tá bom. Entendi. Mais alguém, então? A delegada agiu incorretamente porque, aliás, corretamente informando os direitos dela de exercer o direito de representação no prazo de 6 meses. E aí? Certo. E aí, quem mais? Vamos lá. Mais alguma resposta? Temos duas respostas diferentes aí. Pois não, José Roberto. Não está correto também, entendi. Mais alguém defende outro ponto de vista? Certo. Certo, tudo bem. Mais alguém? Vamos então corrigi-la. Bom, pessoal, essa questão, se vocês puxarem as aulas lá gravadas, né? Desde o início, quando eu expliquei as formas de iniciar o inquérito policial, que eu expliquei que a lesão leve é a lesão culposa, a partir de da Lei 95 de 9.099, elas passaram a depender de representação. Então, se você vai lá no caput do artigo 129, não diz nada.
Se não diz nada, porque a ação ela é incondicionada em tese. Mas aí até 99, com a Lei 9.099 e 95. A partir de lá, elas passaram a ser, tanto as lesões culposas como as lesões leves, passaram a depender de representação, certo? Isso eu falei. E aí, na sequência, eu falei, pessoal, também, em relação à Lei Maria da Penha, o Supremo Tribunal Federal entendeu que trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Então, se ela é incondicionada, e não aplica aí essa questão do juizado na Lei Maria da Penha. Então, o delegado agiu incorretamente. Ele deveria ter já instaurado inquérito policial, porque, mesmo sendo lesão corporal de natureza leve, trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Independentemente se a mulher fala assim, ó, a mulher chegou lá, fez o boletim de ocorrência, ela fala assim, ó, não, mas eu não quero dar prosseguimento, não, eu quero que pare por aí. O delegado vai agir de ofício, pelo princípio da obrigatoriedade, porque trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Lembra no primeiro dia de aula, quando nós começamos a falar, eu falava assim para vocês, pessoal, se vocês não souberem identificar a ação penal, vocês vão errar tudo. E nossa matéria é inquérito. E para saber o que o delegado pode, o que o delegado não pode, o que o delegado deve, o que o delegado não deve, você tem que saber como que inicia o inquérito policial e saber identificar a ação penal. Senão erra tudo. Certo? Não estou falando que vocês não sabem quem errou, mas nesse momento, na interpretação da questão, esqueceram da violência doméstica, da Lei Maria da Penha. Esqueceram o que o Supremo já disse sobre isso. Salvo engano, isso foi até a relatoria da ministra Carmen Lúcia, salvo engano. Se não foi, eu estou lembrando que ela deu um belo voto, mas eu acredito que foi ela que foi relatora. Entendeu que trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Não precisa, a mulher não precisa manifestar que quer continuar o processo, não. O delegado está obrigado a instaurar inquérito policial. Chegando lá no Ministério Público, se tiver autoria e materialidade ou indício de autoria e materialidade, o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia. Tá certo? Então, essa é a resposta da terceira questão. É isso, terceira questão. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não muda nada, não muda nada. Isso aí, ó, gente, vocês sabem, eu já falei para vocês o estilo de prova. Ó, é raciocínio. Às vezes eu falo algumas coisas no enunciado, que é para ver se você está firme no raciocínio. Porque se você sair de foco, às vezes, alguma coisa que eu falo, né? Então eu diz, olha, ela fez a representação, o delegado cientificou ela do direito de representação, tudo eu falo para ver se eu estou induzindo um caminho. Você tem que dizer, não, o professor está errado, o que ele está falando está equivocado. Então essa questão não muda nada. A pergunta é, existe uma relação caracterizadora da Maria da Penha? O sujeito que está separado de fato da mulher vai lá e dá um empurrão na mulher, na sua ex-mulher, já que tem uma separação de fato, e ela cai, machuca o braço e tal. Há uma relação aí doméstica que enseja a aplicação da Lei Maria da Penha? Evidente que sim. Então, nesse caso, é inquestionável, não muda nada. Tá bom? Pois não. Pois não. Não, lesão culposa não. Ele deu um empurrão, aí eu teria dito, né? Porque o crime culposo é excepcionalidade. Eu teria dito, olha, ele foi aqui meio imprudente aqui, na hora de descer a escada, ele foi imprudente, foi querer descer correndo, encostou na mulher, a mulher caiu lá no chão e machucou. Aí estamos diante de uma lesão culposa. Não é verdade? Mas nesse caso não, nesse caso ele empurrou, eu não falei de culpa.
Então ele empurrou dolosamente a mulher caiu, machucou o braço, lesão corporal de natureza leve. E foi só uma escoriação que eu disse que ela teve no braço, lesão leve. No mínimo, né? Poderia até caracterizar lesão grave, mas eu não dei elementos, mas falei, no mínimo, lesão corporal leve, que eu falei, uma escoriação, se não me engano, profunda, tal, intensa. Talvez que eu usei a palavra intensa. Tudo bem? Por nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estamos com 24 alunos na sala. Talvez a dúvida de um esclarece a dúvida de outro, né? Tudo bem? Podemos continuar então? Então vamos lá. Quem estava me ajudando aí era o Pablo. Então vamos lá, Pablo. Manda aí. Quarta. Bom, em primeiro lugar, essa questão foi de graça, né? Porque, salvo engano, quem me fez essa pergunta foi a Rafaela. Rafaela, tá aí, você fez essa pergunta e eu respondi, né? Então eu falei, poxa, ela me tirou uma questão de prova. Mas eu falei, mesmo assim, vou privilegiar aqueles que assistiram às aulas, que certamente iriam lembrar disso, né? Por isso que eu fiz a mesma pergunta, que já era uma questão que eu sempre elaboro, uma questão de prova envolvendo aí o artigo 303 do Código de Processo Penal, que é o crime permanente, né? Então, fiz a anotação aqui, quando o sujeito, o menor, arrebatou a vítima, ele tinha 17 anos e 10 meses, né? 2016. Né? E ele ficou com a vítima lá no cativeiro, ou seja, estamos falando de um sequestro, crime permanente, até o dia 23, aliás, 20/3/2017. Portanto, quando a polícia libertou a vítima e o crime de sequestro, ele inicia-se a consumação com a arrebatação da vítima, perdurando até a sua libertação. Certo? Então, nesse momento, do dia 17/10/2016, né, até 20/3/2017, qualquer momento a polícia poderia chegar e prender os autores do crime em flagrante. Certo? Porque o crime estava em constante consumação. Ele terminou com a libertação da vítima, né? O mero recebimento, o resgate é mero exaurimento do crime, porque o crime já se consumara antes. Então, nesse caso, quando a polícia chegou, o sujeito que estava lá no cativeiro, ele já tinha 18 anos. Se ele tinha 18 anos, ele já era plenamente imputável. Então, o delegado agiu incorretamente, porque deveria ter ratificado a voz de prisão e lavrado o auto de prisão em flagrante. Porque, tratando-se de crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, né? E até poderia informar o artigo 303 do Código de Processo Penal, que fala da prisão em flagrante nos crimes permanentes. Tudo bem?
Acredito que a maioria acertou essa questão, né? A maioria do pessoal que costumeiramente frequenta aqui nossas aulas, né? Porque foi uma questão cujo exemplo foi citado aí pela Rafaela, né? E eu respondi a questão nos exatos termos da pergunta da prova, né? Então, quem tal, talvez não lembrou do exemplo, errou a questão. Pois não, Alexandre? O que vai até 21? Não, nada a ver. Com 18 anos ele tem plena capacidade. 21 anos é que o sujeito pode ficar detido lá no ECA, lá, apreendido lá no ECA, até os 21 anos. Passou dos 21 anos, ele tem que ser libertado. Tá? Essa é a questão. Mas ele, com 18 anos ele não é plenamente imputável? Quando a polícia chegou e libertou Maria, ele já não tinha 18 anos? Então, então ele é imputável. Agora, se fosse um crime de homicídio, se ele tivesse matado Maria no dia 17 lá de outubro lá de 2016, ele com 17 meses e 10 anos, ele tivesse matado Maria. Homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes, é um crime material, crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Nesse caso, ele seria imputável ou não? Não, com 17 anos e 10 meses ele seria imputável? Não, ele seria inimputável, critério biológico. Então ele seria o quê? Apreendido e mandado lá pro ECA. Porque ele tinha 17 anos e 10 meses. Agora, sim, lógico, para o juiz sempre tem. Isso não desaparece nunca. Através de requisição judicial, vai sair lá da infância que ele respondeu por isso, tal. Mas para efeito de reincidência, essas coisas não tem nada a ver. Tá bom? Pois não, pois não. Bom, bom dia, quem tá falando? Tudo bem, tudo bem, Ricardo? Pois não? Então, foi dada, né? Que ótimo, então. Então é lógico, tem a prova sempre ela traz uma questão de nervosismo, né? A pessoa fica preocupada com o tempo, ela fica preocupada em às vezes ficar buscando a questão do código. Por isso que eu falo, quando você vai assistir aula, principalmente aula de processo, você tem que ficar ali acompanhando o raciocínio, tudo que o professor falar, você tem que ir mentalmente acompanhando aquilo ali. Surgiu o imbróglio na cabeça ali, o sujeito para e pergunta: professor, eu não entendi essa passagem. Porque aqui nós estamos diante de um conjunto de normas e regras e procedimentos, né? Então, e sempre está com o código aí em mão acompanhando a matéria, tá? Porque às vezes na hora da prova o aluno fica lá atrás do código, atrás buscando a resposta, e às vezes ele até sabe, mas a consciência dele está em buscar alguma coisa no código. Mas se ele lembrar o que o professor falou, o que o professor comentou sobre aquela matéria, ele às vezes consegue fazer a questão, né? Então, tem que ir de lógica. Essa como que é a primeira prova que vocês fazem comigo, né? De agora em diante já vai estar mais tranquilo, certamente, né? Essa questão de responder as questões e entender, ter mais cuidado na interpretação do enunciado, não é? Tudo bem? Mais alguém tem alguma colocação? Por gentileza. Pois não.
Não, eu vou analisar no contexto geral. Eu sempre, assim, eu costumo dar, eu dou 0,25, dou 0,5, dou um ponto, dou 1,25, dou 1,40, dá? Então eu vou analisar realmente a resposta integral, tá? Quanto a isso, tranquilo, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a fazer? Tranquilo? Podemos passar então para a quinta questão. Vamos lá, cadê o Pablo? Só no Pablo. E aí, quem se habilita? Nesse caso, já tinha 62 anos. Então, outra pergunta de graça, né, gente? Eu falei que o pai, né, pai e filho, né, o pai, aliás, o filho deu um golpe no pai, apropriou-se de uma quantia dele, e aí tinha todas as provas, o irmão pede para o vizinho ir até a delegacia, só o microfone aberto aí, o vizinho ir até a delegacia e apresente todas as provas para o delegado, né? E o delegado falou, não, esse fato aí é isento de pena, nos termos do artigo 181, né? O filho que subtrai uma quantia do pai nos crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, podia ser um furto também, ele não responde por crime algum, porque é isento de pena, né? Isso é o que diz o artigo 181. E aí o delegado falou que indeferiu esse requerimento, requerimento não, a instauração de inquérito policial. Se o delegado agiu corretamente ou não. Então, essa pergunta era só responder. Ó, não agiu corretamente, tendo em vista que o artigo 183 exclui o artigo 181, 182. Tá? Então, trata-se realmente de um crime, porque o crime não foi praticado com violência. Tudo bem. Mas só que a única coisa que muda é que o pai tinha 62 anos. Se o pai tivesse 59 anos, o delegado estaria correto. O delegado estaria correto se o pai tivesse 59 anos, porque a impropriação indébita não é praticada com violência ou grave ameaça. Então, se o pai tivesse 59 anos, o delegado agiu corretamente. Mas como o pai tinha mais de 60 anos, ou seja, 62 anos, não se aplica o disposto no artigo 81. Simplesmente aplica o disposto no artigo 183, que exclui tanto o artigo 181 quanto o artigo 182. Portanto, o delegado agiu incorretamente. Tá? Uma pergunta também assim... tá ali eu dei o artigo para vocês lerem. Quem leu o artigo para baixo já acertou a questão. Agora, quem foi só no artigo 181 errou a questão. Pessoal, só o microfone aí para a gente conversar. Então, o microfone é aberto.
por gentileza. Ah, pois não, né? Pois não. Não, aí, peraí, queixa, vamos deixar queixa para o sentido técnico. É comunicação do crime. Queixa é outra coisa. Então, é um terceiro que comunica o crime. Tranquilamente. O delegado, não existe o princípio da obrigatoriedade? Se eu for lá e comunicar ao delegado que o meu vizinho cometeu um crime aqui, que eu vi, eu filmei, eu levo para o delegado. É um crime de falsificação ou adulteração de placa de veículo. É um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Eu chego lá e entrego as provas para o delegado. O delegado não tem que agir de ofício pelo princípio da obrigatoriedade? Diante das provas que eu mostrei, ele tem que agir de ofício. Então, nesse caso, mesmo o vizinho apresentando as provas e mostrando para o delegado, como trata-se de uma ação penal pública incondicionada, o delegado deve agir de ofício, em nome do princípio da obrigatoriedade. Ele não tem nem discricionariedade aí, nem conveniência, porque eu afirmei que as provas estavam lá, filmadas, gravadas. Então, nesse caso, se ele deixar de instaurar um inquérito, ele estaria fazendo, se ele fizer por interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Caso não exista sentimento ou interesse pessoal, ele cometeria falta funcional. O delegado responderia administrativamente perante a lei orgânica da polícia. Tá certo? Então, é nesse sentido. Você identificou a ação penal. Olha, praticamente, acho que só aquela do flagrante ou não, as demais questões implicariam e como identificar a ação penal para saber como o delegado deve agir. Porque foi o que nós estudamos até agora. Formas de dar início ao inquérito policial. Para a gente saber quais são as formas de dar início ao inquérito policial, nós temos que saber exatamente como identificar a ação penal. E isso eu fiz naquelas aulas e nem precisava fazê-lo, porque, já disse, vocês estudaram Direito Penal 2, Direito Penal 3, Direito Penal 4. E a forma sistemática de estudar o Direito Penal 3 e Direito Penal 4 é você perguntar objetividade jurídica, sujeito ativo, sujeito passivo, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação, tentativa, se tem algum elemento normativo do tipo, e ação penal. Esse é o estudo sistemático da doutrina. Quando eu dava aula de direito penal parte especial, a minha aula é nesse sentido. Eu perguntava, no crime de quadrilha, o bando, artigo 288, o que está protegendo? Qual que é a objetividade jurídica? Bom, está protegendo o quê? A tranquilidade, a paz pública, a tranquilidade do que nós temos do direito de viver em paz. Então essa é a objetividade jurídica. Quem pode cometer o crime? Sujeito ativo. Quem pode cometer o crime? Sujeito passivo. Tipo normativo, que é o verbo. Associar-se com um fim, de estabilidade permanente para cometer crimes. Então, esse é um estudo sistemático que vocês já fizeram. Eu repeti bem isso, mas fiz questão, mesmo vocês já tendo estudado, eu procurei passar todas essas informações para vocês para não errar na identificação. Eu só cortei lá aí quando você fala queixa, para a gente não falar queixa no sentido lato da palavra. Porque eu posso falar assim, olha, eu vou dar queixa do Laíra aí para a coordenadora. Não posso falar, vou dar queixa para ele que ele fez isso aqui na aula, tal. Tá? Mas para nós que estamos operando aqui no direito, queixa, quando nós falamos dar queixa, tá lá no Poder Judiciário com ação penal privada. Então nós não podemos utilizar esse vocábulo queixa. A queixa é só quando o delegado, o juiz recebe uma ação penal privada que é proposta através de advogado pela vítima ou seu representante legal nos crimes de ação penal privada. E nós vamos estudar daqui a pouco, quando terminarmos a ação penal. Tá bom? Então, mas só que a lei protegeu aí, essa alteração foi o Estatuto do Idoso.
O Estatuto do Idoso, para a proteção integral do idoso, ele fala assim, ó, se o sujeito tiver 60 anos ou mais, 60 anos, nesse caso, para proteger o idoso, a ação penal deve ser pública e incondicionada, porque não se aplica o artigo 181. Mesmo sendo apropriado, o pai deu um dinheiro para o filho guardar, o filho foi lá e gastou todo o dinheiro do pai. Ah, mas o pai falou, não, não tem problema. Mas não, a lei diz que nesse caso, para proteger o idoso, não se aplica essa isenção de pena. Então ele vai responder pelo crime de apropriação indébita, menos o mesmo pai falando assim, ó, não me senti ofendido, isso não teve valor para mim. Se tiver a prova que o filho, igual o irmão tem, que o filho apropriou-se do dinheiro do pai, né? Mesmo o pai não querendo, o filho vai responder pela apropriação indébita. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso veio proteger o idoso de 60 anos ou mais nessas questões. Por isso que esse foi inserido aí no artigo 183 pelo Estatuto do Idoso, que inseriu essa questão do maior de 60 anos não se aplicando. Por isso que eu falo, se ele tivesse 59 anos, o delegado estaria correto. Mas como ele tem mais de 60, já o Estatuto do Idoso alterou essa parte do artigo 183, justamente para proteger e a proteção integral ao idoso. Tá certo? Mas consulto aí o Lair se ficou claro, se tem alguma dúvida sobre a questão. Então tá jóia, então tá bom. Isso é... Pois não. Não, a questão 2 é o sujeito que foi perseguido por 2 dias, depois parou a perseguição. Tá, não, esse caso não pode ser preso em flagrante porque não se enquadra na hipótese do artigo 302, inciso 4. Tá? 8 dias nunca será logo depois. Logo após e logo depois indicam a relação de imediatidade. Quem vai verificar é o juiz, é o órgão jurisdicional. Agora, 8 dias, nunca, em qualquer interpretação que se faça, poderemos falar em relação de imediatidade. Portanto, ele não poderia ser preso em flagrante delito. Tá bom, Ricardo? Nada, que isso. Pois não, Lucas. Primeira questão, deixa quem me ajuda. Quer. Pablo, você pode ler para nós? Aí a gente. Então, eu lembrei aqui, mas vamos fazer a leitura. Por gentileza. Hã? Não, acho que é a primeira, por gentileza. Tá. Em primeiro lugar, na questão, eu quis deixar bem claro que não trata de imunidade do advogado. Porque o advogado é imune em relação no exercício da função e em audiência, no fórum, em juízo, na discussão da causa, por esses crimes de injúria, calúnia e difamação. Né? A calúnia está lá no Estatuto de Ética, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dos 3.
tá? Na discussão da causa. Ele tem essa imunidade, a imunidade judicial do advogado. Então, nesse caso aí, primeiro, não estava em juízo, e eu não falei, deixei claro na questão que ele não tinha imunidade nesse caso, certo? Então, já dei uma dica aí. A questão é que você teria que saber qual o crime. Qual o crime? Desacato ou crime contra a honra? Se fosse crime contra a honra, né, o delegado seria um crime de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, conforme a súmula 714 do STF, que fará que a legitimidade é concorrente. Mas nesse caso, não se trata de um crime contra a honra, se trata de um crime de peculato, que é aí sim a honra funcional, né? É o prestígio, a respeito que nós devemos ter para que o funcionário público que exerce uma função relevante, que é uma função pública. Então, nesse caso, o advogado cometeu um desacato. E tinha no Estatuto da Ordem também que o advogado seria imune ao desacato. Ele não praticaria o desacato no exercício da profissão, mas foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e foi retirado isso do Estatuto, vocês vão estudar lá na frente, tá? Mas isso já faz tempo. Então, nesse caso, o delegado agiu corretamente, porque o desacato é um crime de menor potencial ofensivo, não necessitaria da manifestação de quem quer que seja, ele estava diante das partes, ia determinar a lavratura de termo circunstanciado, né, e remeteria ao juizado especial criminal, que iria apreciar essa questão, podendo fazer ali o Ministério Público uma proposta de suspensão condicional do processo, certo? Então, nesse caso, a decisão do delegado em lavrar o termo circunstanciado, ela foi correta, tá? Só um minutinho, Ricardo, peraí, eu só abri a palavra aqui, como quem perguntou foi o Lair, eu já devolvo a palavra para você. Eu consulto aí o Lair, se tem alguma dúvida, se tem alguma... O escrivão. Então, não. Então, mas aí eu preciso separar isso aí, porque a gente tem que separar nas coisas. Esse caso, como é desacato, esquece esse prazo de 6 meses, porque é ação penal pública incondicionada. Enquanto não ocorrer a prescrição, ele poderia ir lá, requerer a instauração de inquérito, o delegado, ao invés de requerer, iria lavrar um termo circunstanciado e mandar para o juizado, enquanto não tiver prescrito, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Somente se fosse por escrito. Se o advogado protocola um requerimento falando para o escrivão, você é um corrupto, você cometeu um peculato, você é incompetente, aí sim, trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, conforme a súmula 714, se fosse por escrito. Ou se não fosse na presença, né? Eu tô falando para você, ó, você tá aqui no meu escritório, tô falando para você, olha, Laí, sabe aquele escrivão lá? Aquele cara é corrupto, aquele cara é incompetente, praticou um crime de peculato. Aí seria um crime contra a honra, porque o desacato exige, para sua consumação, que o crime seja na presença do funcionário. Não exige a necessidade de ser face a face. Eu estou na minha sala, o sujeito está na outra sala, eu grito aqui que o sujeito é incompetente, que o sujeito é criminoso, que o sujeito é estelionatário, caracteriza o desacato da mesma forma. Então não é necessário face a face, mas para caracterizar o crime é necessário que esteja na presença do funcionário, para caracterizar o peculato. Tá bom? Por escrito ou para outras pessoas, aí sim poderia caracterizar o crime contra a honra. Tudo bem? Então tá. Agora o Ricardo. Pois não, Ricardo.
Súmula 3,9. Não, agora não me vem à cabeça. Pode. O que é que fala a súmula? Ué, então, quem lê a súmula 396, que eu não me recordo dessa súmula, do STF, para a gente ver o que diz aí. Pablo, auxilia aí, ou quem tiver instrumentalizado aí. Pois não.